Sabe, queridos, uma das histórias mais lindas que eu já ouvi da minha esposa Michele foi de uma vez em que eu tive que fazer uma viagem a trabalho para o exterior, numa época em que o Gabriel era bem pequeno, 4 ou 5 anos por aí. A Michele conta que todos os dias antes de dormir, assim que ela terminava de ler uma historinha para ele, que ele sempre pede, o Gabriel pedia então para ela cantar a minha música favorita naquela época. E ele pedia dizendo que estava com saudades de mim. Bonitinho, né? Em seguida ele pedia para orar e aí ele pedia para que Deus pudesse me proteger na viagem, me trazer de volta em segurança para casa. E eles faziam isso todos os dias. E sabe, eu gosto muito dessa história porque ela é uma carinhosa demonstração do amor que o meu filho tem por mim. E isso, é claro, aquece o meu coração. É um sentimento maravilhoso. Mas eu amo essa história também porque ela me ensina muito a respeito da paternidade, a respeito da relação entre pais e filhos. E isso tem tudo a ver com a nossa relação com Deus, porque afinal, Ele é o nosso Pai, Ele nos adotou, amém? Então hoje eu gostaria de compartilhar algumas lições que Deus me ensina toda vez que eu lembro dessa história, toda vez que eu conto essa história. Vamos lá? Bom, Deus me ensina 3 coisas sobre paternidade com essa história. 3 verdades muito simples, mas muito poderosas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que você só ama o que você conhece, mas não qualquer coisa que você conhece. Você ama coisas que você conhece por meio de experiências relevantes e que assumem algum significado importante na sua vida. Por que você acha que o meu filho pediria para a mãe dele cantar exatamente aquela música? Porque ele obviamente conhecia a música, mas não só por isso. Por que você acha que o Gabriel se lembraria daquela música e faria questão de ouvi-la? É porque ouvir a minha música favorita lhe remetia a uma experiência especial. Aquela música lhe trazia uma memória afetiva muito importante. Entenda que nós dois construímos algo em torno daquela música. Não se trata da música em si, mas sim do que ela representa. Antes de viajar, diversas vezes nós ouvimos aquela música juntos. No carro, quando eu ia buscá-lo no colégio, por exemplo. A gente ouvia aquela música balançando na rede, na varanda aqui de casa. Eu cantarolava aquela música enquanto a gente andava de bicicleta. Então, esses momentos criaram um sentimento, e era esse sentimento que ele estava buscando resgatar quando pedia para a mãe dele cantar aquela música específica. Perceba do que estamos falando aqui. Estamos falando de relacionamento. O Gabriel conhecia e valorizava aquela música porque ela foi trilha sonora para alguns bons momentos de intimidade entre pai e filho. E esse tipo de memória somente pode ser construído a partir de experiências reais, experiências vividas no mundo real. Ou você acha que o Gabriel teria essa mesma atitude em relação àquela música se nós nunca tivéssemos vivido esses momentos? Claro que não. Digamos que se ele, por exemplo, tivesse conhecido aquela música assim, simplesmente porque eventualmente um dia pegou o meu celular e viu aquela música na minha playlist do Spotify. Isso não causaria nenhum impacto na mente dele, nem no coração dele. Seria apenas uma informação que ele viu em algum lugar, uma informação sem nenhuma emoção relacionada. A música não significaria nada para ele. Seria apenas uma informação adquirida, mas que não teria gerado qualquer memória afetiva. Amém? Simplesmente porque não é fruto de um momento de relacionamento. Coisas assim não têm por que serem registradas na alma. Seria só um exemplo do paradoxo do pai desconhecido em cuja casa habito. Ou seja, aquele pai que você sabe quem é, que vê todo dia, mas nem por isso conhece ou se relaciona de maneira profunda com ele. Vem cá, isso te lembra alguma coisa? Pois é, talvez te lembre a maneira como nós nos relacionamos com Deus, não é? Pois é, a verdade é que você não vai conseguir valorizar aquilo que agrada o coração de Deus enquanto você acessar essa informação apenas de maneira intelectual. Entenda aqui, querido, e isso é importante. Simplesmente saber o que agrada o coração de Deus não amarra o seu coração ao coração dele com cordas de amor, como diz a música. Perceba que meramente decorar os mandamentos bíblicos não é algo que liga o seu coração ao coração de Deus. Somente uma experiência de relacionamento paternal entre você e Deus poderá transformar a palavra dele em uma canção que você passe a valorizar na sua vida. Somente por meio da intimidade com o seu pai você
poderá sair por aí cantarolando o que agrada o coração de Deus. Essa é uma lição que todos nós devemos aprender e também devemos ensinar um dia para os nossos filhos. Porque antes disso, atender a palavra de Deus vai parecer mais uma obrigação pesada do que qualquer outra coisa. Algo que, se você pudesse, evitaria. Porque não há amor envolvido aí. Inclusive, essa talvez seja a maior diferença entre os dois primeiros reis de Israel, para a gente pegar aqui um exemplo bíblico. O primeiro rei, Saul, na primeira oportunidade que teve, foi rápido em ignorar a vontade de Deus para atender os anseios do povo. Sabe por quê? Porque o que ele amava era a sua própria glória, era o seu próprio trono real. Ele não queria perder essas coisas. E para ele valia a pena ignorar a vontade de Deus para privilegiar a sua. O que agradava a Deus não era necessariamente uma agradável canção aos ouvidos de Saul. Por outro lado, o segundo rei, o rei Davi, amava tanto as coisas de Deus que acabou escrevendo salmos sobre isso. Davi cantava sobre a vontade de Deus e se deleitava na sua palavra. Davi amava estar na presença de Deus e cantava sobre isso. Lindo, né? Percebeu a diferença? Os dois reis sabiam muito bem o que agradava o coração de Deus. Os dois tinham pleno conhecimento da palavra de Deus, mas só Davi amava tudo isso. Ele amava a vontade de Deus porque amava a Deus, tinha relacionamento com Ele, viveu experiências com Ele. Entenda, só conhecer o que agrada ao seu pai não vai fazer você amar isso. A primeira coisa, então, que eu aprendo com a história do Gabriel é que você somente pode amar aquilo que você conhece. E não basta conhecer intelectualmente. É preciso que esse conhecimento se dê por meio de um relacionamento de amor. É preciso mais que mera informação adquirida intelectualmente. É preciso que essa informação seja fruto de experiências reais de intimidade. Amém? A segunda coisa que eu aprendo aqui, e que decorre de certo modo da primeira lição, dessa lição que acabamos de falar, é que a maneira mais eficiente de lidar com a frustração e a ansiedade é saber e compreender o que está acontecendo ao nosso redor. E como eu disse, isso decorre diretamente da primeira lição. E decorre por quê? Porque eu entendo que somente através de um relacionamento de intimidade é que se torna possível alguém compartilhar com outra pessoa o que está acontecendo com ela. Deixa eu explicar melhor. Naquele momento, à noite, depois de ouvir a mamãe cantar a música preferida do papai, o que Gabriel fazia? Ele orava junto com a mamãe, pedindo para Deus me proteger na viagem a trabalho, pedindo para que Deus pudesse me trazer de volta para casa, em segurança. E então, ele dormia. Isso não é fantástico? O Gabriel simplesmente adormecia tranquilamente. E isso acontecia por um motivo bem simples. Ele sabia exatamente onde eu estava, sabia o que eu estava fazendo lá e sabia que eu voltaria. E um detalhe, ele podia acreditar nisso porque ele tinha ouvido isso diretamente de mim. Eu mesmo expliquei tudo isso para ele em diversos momentos antes da viagem. Nós já tínhamos conversado sobre isso um dia depois do culto de manhã, por exemplo, tomando sorvete na sorveteria em frente à igreja. Já tínhamos tocado nesse assunto jogando videogame em casa. Enfim, nós conversamos bastante sobre essa viagem antes dela acontecer. E a cada conversa que a gente tinha, eu renovava o compromisso de que eu voltaria e reforçava a importância daquela viagem para nossa família, afinal era coisa de trabalho. E isso gerou uma confiança no coração do Gabriel. Por isso, mesmo diante da saudade, ele podia dormir tranquilo, porque ele sabia o que estava acontecendo e ele confiava na minha palavra, ele confiava no que eu tinha dito para ele. Isso faz sentido para você? Te lembra alguma coisa? Pois é, a verdade é que as nossas frustrações e ansiedades poderiam ser bem menores se nós entendêssemos o que o nosso Pai está fazendo. Deus está fazendo algo no mundo e também na vida de cada um de nós agora mesmo. Principalmente nessa época de crise. Aliás, coisas importantes geralmente são geradas em tempos de crise mesmo. Aquela viagem era uma crise para o Gabriel, mas ele compreendia muito bem o que estava acontecendo. Porque ele teve momentos suficientes de intimidade com o pai dele para entender isso. E foram esses momentos que o ajudaram então a passar por essa crise. E mais, criaram algo importante em seu coração: confiança. Se nós tivéssemos mais momentos de intimidade com o nosso pai, certamente nós compreenderíamos melhor muitas coisas que acontecem conosco. Saberíamos lidar melhor com as nossas frustrações e ansiedade. Isso certamente geraria mais confiança dentro de nós e talvez nos ajudasse a dormir bem melhor.
porque estaríamos certos de que está tudo sob controle. Poderíamos fazer que nem o Gabriel, que depois de orar simplesmente adormecia tranquilamente. Amém, queridos? Amigos, caminhando para o encerramento, deixa eu compartilhar então o terceiro e último aprendizado que eu tenho com essa história. A terceira coisa que eu aprendo com essa história do Gabriel é que só é possível você abrir mão de uma coisa que você ama se você estiver abrindo mão por outra coisa que você ame mais. Você acha que aquela música era a música preferida do Gabriel? Não, era a minha música preferida. Uma música cristã do Marcos Almeida, uma música até um pouco complicada para ele entender na idade que ele tinha na época. Na hora de dormir, o Gabriel poderia escolher qualquer música para a mãe dele cantar. E era mais natural e óbvio, né, que ele então escolhesse uma das músicas que ele mesmo gostava de ouvir. Isso seria o mais natural, né? Mas ele pedia para a mãe dele cantar a minha música preferida. Sabe por quê? Porque ele ama mais o pai dele do que qualquer outra música que ele mesmo preferisse. E era motivado por esse sentimento que ele queria ouvir a música preferida do pai, para se conectar com esse sentimento. Com Deus não é diferente. E você já deve ter entendido onde nós vamos chegar, né? Isso mesmo, santidade. O processo de santidade nada mais é do que você abrir mão de coisas que você gosta ou coisas que você está acostumado a fazer para glorificar a Deus com outros tipos de atitude. Na prática é preferir algo que agrada a Deus no lugar de algo que agrada só a você mesmo. Esse processo só será natural na sua vida quando você amar a Deus mais do que você ama essas coisas. Quando esse dia chegar, a decisão vai ser muito mais fácil. Vai ser muito natural para você, especialmente quando você estiver sentindo saudade do seu pai. Saudade do pai a quem você tanto ama. Vai ser muito natural para você querer ouvir a música preferida dele. E a música preferida de Deus é o amor. Atos de amor ao próximo são a canção mais apreciada de Deus. Amém? Ninguém nunca conheceu o Pai como Jesus conhece. Mas até então, ele era filho único. Agora Deus nos adotou. E como filhos dele, nós temos a oportunidade de conhecê-lo e amá-lo profundamente, assim como Jesus. Mas precisamos entender que esse tipo de coisa só se dá em um nível não superficial de relacionamento. É fundamental para nós extrapolar o nível que apenas nós temos conhecimento a respeito de algumas coisas a respeito do nosso Pai, para conhecê-lo de verdade. Chegou a hora de ter experiências de verdade com Ele e construir aos poucos uma nova intimidade com o nosso Pai. E aí você me pergunta, Walter, por onde eu começo? Bom, eu sugiro que você comece descobrindo qual a música preferida do seu pai. Ou do seu filho, se for o seu caso. Isso mesmo. Comece a experimentar uma nova relação de paternidade com a família que Deus te deu. Aliás, esse é exatamente o objetivo de Deus com a ideia de família. A família é um intensivão sobre relacionamentos baseados em amor. Maratone isso essa semana. Passe os próximos dias conhecendo melhor as histórias da sua família. Descubra quem eles verdadeiramente são. E você vai se surpreender com o amor por eles crescendo no seu coração. Porque nós só amamos aquilo que conhecemos. E o que conhecemos através de experiências de amor. Depois desse intensivão, dessa maratona, você verá como o seu relacionamento com Deus nunca mais será o mesmo.